Bem-vindas a essa mini conferência da Sociedade de Socorro. Escutaremos o primeiro hino Quando For Batizado. Quem cantará para nós é a irmã Cássia, do ramo Travessão. Como primeira oração, a irmã Anderleia, presidente da Sociedade de Socorro de Ubatuba, oferecerá. Em seguida, nós ouviremos o discurso da presidente da primária do distrito, a irmã Cibele, e seguida de suas conselheiras, a Rosângela, do ramo Travessão, e a Natália. Logo após a irmã Natália, ouviremos a presidente das moças do distrito, Ana Cláudia. Procuro um arco-íris depois que a chuva cai e penso na limpeza que uma boa chuva faz. Terei a vida limpa como a terra após chover, por cada dia ser melhor. Depois com Deus viver, nas águas do batismo meus erros ficarão. Serei assim perdoado e viverei em retidão. Terei a vida limpa como a terra após chover, por cada dia ser melhor. Depois com Deus viver. Querido Pai Celestial, queremos agradecer por esse dia, agradecer pela oportunidade de nos reunir. Queremos pedir que o Senhor possa abençoar a cada uma de nós de acordo com as nossas necessidades. Abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos líderes. Que o Senhor possa nos abençoar e nos proteger de todos os males. Que possamos sempre ser fortes e que possamos vencer as nossas dificuldades. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Olá, irmãs. É com bastante alegria que eu venho falar com vocês hoje. Eu quero compartilhar com vocês o meu testemunho, a minha alegria, as minhas batalhas que eu enfrentei, especialmente nesse momento de isolamento social. Mas antes de seguir com a minha fala, eu gostaria de apresentar para vocês as minhas conselheiras, né? Meu nome é Cibele, eu sirvo como presidente da primária do Distrito São Sebastião. E tenho duas conselheiras, a irmã Rosângela e a irmã Natália. Então, antes de eu prosseguir na minha fala, a irmã Rosângela vai compartilhar com vocês a experiência dela como mãe nesse momento de pandemia e de isolamento com relação à primária. Então, o tempo agora eu passo para a irmã Rosângela. Olá, irmãs, eu quero deixar meu testemunho. Eu sei que realmente essa igreja é verdadeira, que Jesus Cristo vive e Ele nos ama. Sou grata, Senhor, pelas bênçãos que Ele derrama sobre nós todos os dias. Sou grata, Senhor, por nós termos um profeta. Sei que Ele é um profeta de Deus. Ele foi abençoado para que pudesse nos preparar para pelas provações que nós estamos passando. Eu sei que o livro Vem e Segue tem nos ajudado bastante, porque nós temos manuais para estudar em casa e isso está sendo maravilhoso. Eu sei realmente que Jesus Cristo vive, eu sei que Ele nos ama e eu sou muito grata por pertencer a esse Evangelho de Cristo. É esse testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada, Rosângela. O seu testemunho foi muito especial para todas nós. E também gostaria de passar um momento de fala para a minha conselheira, a Natália. Ela também tem algumas palavras de ânimo e incentivo para todas nós. Olá, irmãs, eu sou Natália, segunda conselheira da primária no distrito.
Nós somos gratas por todo o trabalho que vocês têm feito pela primária e por toda a força que tem nos dado. Nós estamos passando por esse momento diferente na nossa vida, né, que é um momento de pandemia, e que nós devemos constantemente estar nos adaptando em várias coisas, né? Várias coisas são o nosso novo normal. Mas nós também nunca devemos esquecer de que o Evangelho, ele é um só, e que nós devemos constantemente aprender todas as coisas que o Senhor deixou para nós. Nós temos a grande responsabilidade de cuidar da primária, que são nossos futuros líderes, né, as crianças. Então nós devemos sempre estar fortes para mostrar para eles as coisas também que eles devem fazer. As crianças, elas dependem de nós, né, nesse momento e até elas crescerem. Nós tivemos atualmente esse mês a nossa conferência, que foi uma grande força para nós sabermos as coisas que nós devemos fazer e nós suportarmos com gratidão a todas as dificuldades. Teve um discurso muito especial do Elder Oaks que eu acho que foi um grande alento para nós sabermos que o Senhor, ele não desampara, para nós termos essa certeza de que ele está constantemente nos mostrando o que nós devemos fazer. Ele falou que de maneira pessoal, cada um de nós luta individualmente com algumas das muitas adversidades da mortalidade. Mas em meio a isso temos o conselho celestial de que devemos ter um bom ânimo e de encontrar alegria nos princípios e nas promessas do Evangelho. Então as promessas são muitas, basta nós buscarmos e com certeza nós receberemos. Nós devemos sempre fortalecermos umas às outras, buscar no Evangelho o alento que nós precisamos. Nós devemos sempre estudar as Escrituras e compartilhá-las, principalmente nós que temos essa responsabilidade com nossos pequenos, né? A primária é uma fase muito importante, que é muito determinante para a vida de uma criança dentro da igreja. É uma fase muito especial e que traz força também para nós, porque as crianças, elas têm uma sabedoria e uma ingenuidade que nós devemos ter também. E eu sei que quando nós procuramos realmente buscar sabedoria no Senhor, e quando nós compartilhamos essa sabedoria, nós podemos nos fortalecer e fortalecer as outras pessoas. Nós temos a responsabilidade de mostrar como esse Evangelho é importante e de mostrar para o nosso Pai o quanto nós somos gratos e que nós damos ouvidos às coisas que Ele disse para nós. Irmãs, que alegria nesse momento de isolamento social e nesse momento de pandemia, que nós temos acesso à tecnologia para nos aproximarmos e fortalecermos umas às outras. Eu gostaria hoje de compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive nesse momento de provações que todas nós estamos passando. Então hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito de esperança, da alegria em servir e da fé. Sobre esperança, eu tenho tanta esperança de que as coisas ficarão bem. Eu tenho esperança de que, como mulheres em Sião, nós podemos realizar grandes coisas no reino de Deus. Eu tenho esperança de que tudo que nós vivenciamos nesse momento será de grande ajuda e tudo se reverterá para o nosso bem no futuro. Eu, nesse momento de pandemia, tive que fazer ajustes e adaptações na minha vida profissional, na minha vida pessoal, assim como vocês. Tive as minhas dificuldades, os meus momentos de fraqueza e de esperança diminuída, mas isso se renovou. Eu mudei esse tipo de pensamento, me aprofundando ainda mais no estudo das Escrituras e me esforçando por fazer essas coisas com a minha família. Presto meu testemunho para vocês, que é uma luta diária. Cada dia nós nos esforçamos para tentar, nem todos os dias nós damos 100% do que nós precisamos, mas eu confio na graça de Cristo, no poder da expiação, no poder capacitador da expiação, de que quando nós fazemos o melhor que nós podemos, vem o Salvador com a expiação e a graça e completa aquilo que nós não conseguimos alcançar pelas nossas tristezas, fraquezas ou dificuldades. Gostaria de compartilhar com vocês também a respeito da alegria de servir. Gostaria de compartilhar com vocês que
Na Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, os chamados são uma bênção do Senhor. Eu fui chamada para servir na primária e eu sempre brinco e digo que o Pai Celestial tem bastante senso de humor. Eu já não tenho mais nenhum bebê em casa. Eu tenho filho adulto, filhos já adolescentes e agora tenho uma netinha. E eu fiquei pensando, eu estava servindo com os jovens, com as moças, e eu pensei, o que o Senhor espera de mim nesse chamado? E eu confesso que eu fiquei um pouco deslocada e um pouco perdida, mas eu confiei de que o Senhor capacita aqueles que Ele chama. E como primeiro momento eu quis conhecer as irmãs que serviam na primária, eu quis saber quais eram as suas dificuldades e eu queria chegar como um suporte, como uma ajuda. Eu queria que elas soubessem que quando eu estivesse por ali, nós estaríamos juntas para fazer as coisas. E tive experiências maravilhosas com as irmãs nos ramos. Eu fui muito bem recebida por muitas delas e nos tornamos amigas e nos ajudamos mutuamente. Eu sou grata e sou feliz por servir nesse chamado. Eu não sei todas as coisas, tiveram muitas mudanças, muitos ajustes. Os meus filhos participaram da primária no formato anterior, então às vezes isso ainda vem na minha mente. Então eu tive que me adaptar às novas mudanças e aceitar que isso tudo é um plano de Deus. E eu confesso, irmãs, que tenho tido muitas experiências com as líderes e com as crianças da primária. Elas são incríveis. Elas fazem o melhor que elas podem dentro de todas as suas tarefas rotineiras, elas dão o melhor de si. Vocês são a força e o pilar dessa igreja. Eu sou grata por fazer parte da Sociedade de Socorro. Eu sou grata por conhecer mulheres incríveis e fortes e aquelas que estendem a mão às outras que às vezes não estão nesse mesmo nível de força, mas têm um potencial. O Senhor sabe do potencial que nós temos e sabe até onde nós podemos chegar. E nós podemos fazer muitas coisas. Então, no seu chamado, seja ele qual for, seja como uma irmã ministradora, como uma líder na sociedade de socorro, como uma professora na escola dominical, como uma regente no ramo, seja qual for o seu chamado, todas nós fazemos parte de uma engrenagem. Existem aquelas roldanas enormes e aquelas pequenininhas. Às vezes nós nos sentimos como essa engrenagem bem pequenininha e acreditamos que não vamos fazer muita diferença. Mas quando essa engrenagem emperra, aquela maior não desempenha o seu papel. Então todas nós somos necessárias, todas nós somos importantes dentro da nossa esfera. Nós podemos fazer muitas coisas. Gostaria de compartilhar com vocês também a respeito de fé. Tenham fé em Jesus Cristo. Tenham fé no Salvador e na sua expiação. Se essa fé estiver sensível ou abalada de alguma forma, dobrem os seus joelhos, orem, busquem ajuda. Busquem ajuda. Não precisamos fazer todas as coisas sozinhas. Eu recebi recentemente de uma amiga uma fala de super-heróis. Alguns jovens me conhecem e, como mãe de menino, eu sou muito fã da Marvel e alguns personagens da DC e gosto dessas coisas, assisto os filmes e tenho até a camiseta do Homem de Ferro. Irmãs, ela me disse assim, que nós não precisamos ser o tempo todo a Mulher Maravilha se nós podemos ser o Quarteto Fantástico. E eu achei muito pertinente. Isso quer dizer que nós não precisamos fazer todas as coisas sozinhas. Nós não precisamos carregar tanto fardo sozinha. Nós podemos dividir essas coisas. Conversem com as suas líderes, conversem com as suas irmãs ministradoras. Às vezes elas não vão poder resolver o seu problema, mas quando a gente divide, fica mais leve. O Salvador falou isso, que se nós dividíssemos o nosso fardo com ele se tornaria leve. Ele não está aqui, física e presencialmente, mas ele colocou pessoas que podem nos ajudar nisso. Eu quero prestar meu testemunho de que esse evangelho é verdadeiro, de que Cristo vive e Ele é o nosso Salvador. Eu sei que as coisas podem não estar sendo fáceis para muitas de nós. A nossa fé está sendo testada e provada a cada dia. Acreditem, eu sei disso, eu sei. Mas eu também sei
que existe um Salvador e que Ele nos prometeu o Consolador. Ele nos prometeu o Espírito Santo que vai testificar a verdade de todas as coisas. Ele vai renovar a nossa fé e a nossa esperança, se nós fizermos a nossa parte. O Senhor diz que Ele é obrigado quando nós fazemos o que Ele diz, mas quando nós não fazemos, nós não temos nenhuma promessa sobre isso. Então Deus vai sempre cumprir a parte dele. E eu queria dizer para vocês que naquele momento que as palavras nas orações não conseguirem ser proferidas, saibam que o Senhor sabe o que está na sua mente e no seu coração. Então, só se ajoelhe e fique ali pertinho. E o Senhor vai ouvir aquelas palavras que a gente não consegue nem dizer, porque está difícil, porque está árduo e porque está pesado. Mas, mesmo depois de uma grande noite de chuva, irmãs, o sol vai brilhar em algum momento. Acreditem nisso. E nós temos que esperar por isso. Acreditar e saber que essas coisas acontecerão. Nós somos mulheres e nós somos maravilhosas. Temos que acreditar nisso. Mesmo quando tudo à volta está dizendo ao contrário. Não fiquem sós. Não se sintam sós. Nós as amamos e o Salvador também. Presto meu testemunho dessas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, queridas irmãs, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ana Cláudia Souza, sou presidente de organização do Distrito das Moças, aqui pelo Distrito de São Sebastião. Gostaria de iniciar a minha mensagem passando um versículo que me chamou muita atenção. Eu acredito que tenha super a ver com o momento que todas nós estamos passando. Se encontra no livro de Éter, capítulo 12, versículo 4, que diz assim: Portanto, todos os que creem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor. Sim, até mesmo um lugar à mão direita de Deus. Esperança essa que vem pela fé e é uma âncora para a alma de todos os homens, tornando-os seguros e constantes, sempre abundantes em boas obras, sempre sendo levados a glorificar a Deus. Eu escolhi esse versículo porque eu acredito que ele tenha princípios e palavras muito importantes que nós não podemos esquecer durante esse momento de pandemia. A primeira dela é fé. A segunda é que a fé ela é como se fosse uma âncora. E realmente, quando nós temos fé no Senhor Jesus Cristo, as coisas vão se tornando mais fáceis, nossos fardos se tornam mais fáceis. E eu sei que se nós tivermos bom ânimo, termos fé, temos esperança em um mundo melhor, tendo força em nossas boas obras, as coisas irão fluir e irão melhorar. Eu presto meu testemunho que eu sei que essas coisas são verdadeiras e eu espero que vocês também saibam disso. Eu deixo essa breve introdução em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de falar para vocês também sobre dois princípios importantes, sobre, na verdade, dois programas da igreja que podem ser importantes para vocês estarem desenvolvendo no lar de vocês. O primeiro é o programa Crianças e Jovens, que ele tem como objetivo fazer com que os jovens consigam ter mais independência na hora de fazerem suas tarefas, buscarem por novos conhecimentos, tanto na área espiritual, física, social e intelectual. Existe um aplicativo chamado Viver, feito pela igreja, que ele interage e integra o jovem com as famílias, com o quórum, com a organização das moças e com seus líderes em geral. Então pode ser uma boa ferramenta para vocês estarem desenvolvendo no lar de vocês durante esse momento de isolamento social. E o segundo é sobre o programa da História da Família. Vocês também podem estar fazendo todas essas designações dentro do lar de vocês, buscando fotos, recordações, buscando familiares à distância e ministrando a eles. Tem algo muito importante no site da igreja, logo no Family Search, quando vocês abrem, que fale assim: encontre a sua família e descubra a si mesmo. E realmente é o que o programa oferece para todos nós. Que vocês possam estar buscando seus familiares junto com os filhos e as filhas e descobrindo a si mesmo um pouco da sua história. Bom, essa primeira parte é comigo. Agora eu vou passar o tempo para a irmã Amanda Zaga, tá bom? Super beijo, meninas! Especial, nós ouviremos Quer Andar com Cristo. Em seguida, ouviremos as palavras da irmã Miriam, primeira conselheira,
da Sociedade de Socorro do Distrito. Logo em seguida, a irmã Shirley, presidente da Sociedade de Socorro do Distrito. E para finalizar, ouviremos as palavras do presidente do distrito, o presidente Fernandes. Como último hino, nós ouviremos a Mais Vontade Dai-me, que será cantada pela irmã Mariana do ramo Caraguá. A última oração será oferecida pela presidente da Sociedade de Socorro de Ilhabela, a irmã Margarete. Cristo em sua infância, graça e amor, demonstrou a todo homem ao Senhor. Cristo me orienta e quer me guiar. Todo dia vou com Ele caminhar. Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Quero seu exemplo, sempre imitar. Seu caminho vou trilhar e ali ficar. Ele me protege, vai me amparar. Quero todo seu amor compartilhar. Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Mesmo que eu caia, posso confiar. Sei que Ele nunca vai me abandonar. Tenho seu consolo para me erguer e seguir o rumo certo pra crescer. Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está.
privilégio poder falar com vocês no dia de hoje. Tem uma história muito bonita que conta que certa vez havia um homem que ele foi contratado para pintar um barco. E no dia ele chegou com as suas tintas, o pincel e começou a fazer a manutenção desse barco. E logo em seguida ele percebeu que havia um furo no casco do barco. E ele consertou esse furo, pintou o barco, deixou ele lindamente pintado de vermelho, recebeu o seu pagamento e foi embora como havia combinado. No outro dia, o homem que havia contratado ele foi até ele e lhe deu um cheque num valor muito alto. E aquele homem perguntou, mas você já me pagou o que nós havíamos combinado, por que você está me dando esse cheque? E aquele homem falou, você não tem ideia do que aconteceu. Quando você pintou o barco, eu havia esquecido de lhe avisar que o barco estava com um furo no casco. E os meus filhos, sem que eu soubesse, pegaram o barco e foram sair para pescar. Quando eu cheguei em casa e percebi que meus filhos haviam saído para o alto mar para pescar, eu entrei em desespero. E logo em seguida, quando eles retornaram da pesca, sãos e salvos, eu fiquei muito agradecido. Eu agradeci por você ter consertado o vazamento do meu barco sem eu ter lhe falado nada. Queridas irmãs, muitas vezes nós vamos precisar consertar alguns vazamentos na vida de nossas queridas irmãs. Nós vamos precisar ajudá-las sem que muitas vezes ninguém nos peça. Nós vamos precisar ouvi-las, nós vamos precisar estar ao lado delas. Não importa o que aconteça, o importante é que nós possamos estar juntas. Não importa para quem, quando ou de que maneira, mas ajude, ampare, escute com atenção e carinho e conserte todos os vazamentos que perceber, pois nunca sabemos quando estamos precisando de nós ou quando Deus nos reserva a agradável surpresa de ser útil e importante para alguém. Neste dia de hoje, eu gostaria de poder prestar o meu testemunho a respeito da Sociedade de Socorro, dessa grande organização que é a Sociedade de Socorro. Prestar o meu testemunho a respeito das mulheres que têm um valor inestimável para o nosso Pai Celestial. Nós somos mulheres de fé, de visão e caridade. E nós precisamos nos manter assim, sempre firmes e ajudando umas às outras a consertar os vazamentos que muitas vezes nós temos em nossas vidas. Preste meu testemunho no dia de hoje, em nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Eu sou muito grata por estar aqui conversando um pouquinho com vocês e tenho pedido bastante em oração para que o Espírito Santo possa estar aqui nos abençoando, para que possamos sentir o Espírito nessa nossa mini conferência. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que o presidente Nelson falou na última conferência. Ele perguntou, como vocês estão? Mais perto ou mais longe do Senhor? Devemos estar materialmente preparados, mas estou preocupado com a preparação espiritual. O presidente ele está preocupado porque há mais de um ano tudo modificou na igreja. Já talvez o Senhor sabia do que iria acontecer na frente. E todo o estudo, tudo iria acontecer dentro de nossos lares. Já estava acontecendo, né? E com essa pandemia toda, eu tenho visto a preocupação das presidentes com cada irmã que elas lideram. E temos também que zelar dessas presidentes, como elas se preocupam e zelam por nós. Eu falo que eu tenho várias pessoas que se preocupam muito comigo.
mas eu falo que tem uma irmãzinha que todos os dias ela me manda coraçãozinho, ela me manda abraços, ela diz que me ama e isso aquece muito o coração da gente, né? Nós temos que sair muitas vezes da nossa zona de conforto e amar mais as pessoas, ouvir as irmãs, julgar menos, né? Que a gente fala, ela não precisa. Não é bem assim, irmã, todos nós precisamos. Quantas vezes a gente só precisa que alguém nos ligue ou ligue o WhatsApp e fala, oi, tá tudo bem? Só isso é tão bom, saber que alguém está preocupado com nós. A obra do Senhor, ele não parou por causa dessa pandemia. E uma pessoa também que não parou foi o opositor. E como ele tem trabalhado nesses últimos tempos. E como nós estamos? O Senhor, ele quer que sejamos como ele. Esta é uma igreja de ação e não de retenção de bênçãos. Servir, o Senhor, ele quando veio na terra, tem uma escritura que diz que ele veio para servir e não para ser servido. E é isso, irmãs, nós estamos aqui para servir. Eu gosto muito de dar o exemplo do quem é portador do sacerdócio. Eles quando vão dar eles podem dar uma bênção de saúde, eles podem dar uma bênção de conforto, mas quando é para outra pessoa. Se eles estão doentes, eles não podem jamais reter essa bênção para ele. É uma ação, só eles podem dar para o outro, não pode nunca dar para ele. Para ele receber essa bênção, ele tem que chamar uma outra pessoa que tenha o poder do sacerdócio, né, para poder dar essa bênção. Muitas vezes nós estamos carregando um fardo muito pesado, mas quando a gente serve, é bem interessante como tudo se transforma, como eu sinto mais aliviado quando eu sirvo, como eu me sinto mais feliz também. Irmãs, nós sabíamos que ao deixar o mundo pré-mortal e entrar na mortalidade, seria tudo diferente aqui. Teríamos tristezas, doenças, perdas, acidente, lutas, enfim, muito sofrimento. E mesmo assim nós escolhemos vir. Esse é nosso grande teste, irmãs. Só se cresce espiritualmente em meio às provações. Somente. A tribulação, elas nos qualificam. Gosto muito de Terceiro Neve, que diz que Jesus é comparado a um refinador. E para entender isso, é útil a gente saber que o refinador, por exemplo, da prata, ele segura a sua peça na parte mais quente do fogo, para queimar as impurezas da peça. Mas ele tem que ficar atento, porque se essa peça for deixada 1 minuto a mais no fogo, a peça será destruída. E o presidente George Kennan, ele disse, não importa quão difícil seja a provação, quão profundo a angústia, quão grande a aflição, Deus nunca nos abandonará. Ele nunca o fez e nunca o fará, porque não é de seu caráter. Nós podemos passar pela fornalha ardente, mas não seremos consumidos, porque o Senhor está atento. Sairemos desta provações e dificuldades melhores e mais puros. Na última conferência também, que foi maravilhosa, eu quando terminou, eu falei para minha filha, nossa, foi um bálsamo, estou assim, curada de todas as coisas, foi muito bom. E teve um discurso que eu falei, não, isso não foi um discurso, isso foi poesia pura. E quem foi do presidente Carlos Godoy. Então, ele começou assim, eu acredito em anjos. E que possamos reconhecer a importância de anjos. Tem pessoas tão boas e puras que só posso chamar de anjo. Os anjos que andam entre nós são poderosos lembretes do amor de Deus por nós. O Senhor está sempre procurando anjos dispostos a ajudar.
pessoas que gostariam de ser anjos na vida de outras pessoas. Irmãs, vocês estão dispostas a ser um destes anjos? Somos um exército de anjos reservado para estes últimos dias para ministrar. Eu sou muito suspeita, porque eu sempre gostei de anjos. Me lembro que quando eu dava aula no seminário, um diretor do SEI, ele no treinamento, ele falou que todos deveriam escolher uma palavra. E conforme fosse lendo o livro de Mórmon, que a gente pudesse grifar essa palavra que a gente tinha escolhido. E a minha palavra foi anjo. Eu amo também uma música de uma banda. E essa música se chama Um Anjo Muito Especial. E tem um verso e um dos versos diz o seguinte: quem sabe ouvir um anjo vai saber o caminho por onde deve andar. Um anjo é aquele que está sempre nos direcionando e guiando para as coisas boas. Um anjo é aquele que está sempre disposto a estar ali com a gente quando a gente mais precisar. E está levando a gente por caminhos bons. Outro trecho dessa música, ela fala: por mais que eu seja um anjo, meu milagre é você. Daí eu parei um pouquinho para pensar sobre isso. Daí eu lembrei de muitas coisas que aconteceram comigo. Eu lembrei quantas vezes eu precisei de anjos. E a gente muitas vezes precisa de anjos, mas muitas vezes nós somos anjos. Quantas vezes eu estava doente e sem apetite, ou alguém estava e fizemos uma comidinha, fizemos um prato gostoso, fizemos um pão gostoso e levamos para essa pessoa. E ela comeu. Isso foi um milagre de um anjo. Ou quando eu estava muito triste, que nem conseguia mais sorrir, alguém passou, me deu um sorriso, talvez alguém que eu nem conhecesse, e eu consegui sorrir. Ou quando alguém me deu um abraço bem apertado, e isso me acalentou. Isso são os milagres, gente, irmãs, que acontecem em nossas vidas. Esses são os milagres. E que possamos ser anjos. E se no momento não pudermos, que eu seja um milagre na vida desses anjos. Eu tenho visto o empenho das irmãs arranjando modos e meio para fazer seu serviço. Não importa qual seja sua organização. Sabem suas responsabilidades e trabalham com afinco. Que gratidão conhecê-las, irmãs. E aprender com cada uma de vocês. Irmãs, que vocês se sintam amadas. Presto meu testemunho, que eu sei que este é o Evangelho de Jesus Cristo. Sou grata pelos anjos que o Senhor colocou em minha vida. E sei que foram tanto anjos do outro lado do véu, como deste lado. Tenho muitos anjos desse lado que brigam e lutam as minhas lutas. E sou muito grata por esses anjos que o Senhor pôs na minha vida. Sou grata por conhecer este Evangelho. Eu vou terminar esse discurso com a palavra do presidente Elder Holland. Ele disse: portanto, as irmãs, continue a amar, continue a tentar, continue a confiar, continue a acreditar, continue a crescer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridas irmãs, para mim é um privilégio poder dirigir a vocês algumas palavras e falar de coração o quanto vocês são importantes para o Senhor. Eu tenho tido muitas experiências em relação à Sociedade de Socorro.
essa instituição maravilhosa que o Senhor deixou. Não para cuidar somente das mulheres, mas é o esteio do sacerdócio. São vocês que estão conosco, ao nosso lado, para dirigir esse reino maravilhoso que é a Igreja do Salvador. Eu gostaria de dizer a vocês, certa vez eu ouvi uma mensagem do presidente Harold Billy, e ele falou uma frase que eu nunca me esqueci da minha vida. Ele disse: nem sempre serei jovens, mas sempre serei mulheres, que não existe muitas como vós no mundo. Os olhos do Senhor estão direcionados a vocês. Vocês têm feito obras grandiosas e maravilhosas. E o que nós queremos de vocês é que vocês possam continuar apoiando os seus maridos, seus filhos, as crianças, para que eles possam estar sempre firmes no Evangelho. Uma coisa interessante, certa vez eu estava no templo como oficiante e uma irmã contou uma experiência do Elder Faust. O Elder Faust é o apóstolo brasileiro, apóstolo que projetou o Brasil para a igreja, né? Ele fez missão aqui, ele falava muito do Brasil e os olhos da igreja se voltaram para o Brasil e o Brasil começou a estrondosamente crescer e se multiplicar. Irmãs, certa vez o Elder Faust ele foi presidir uma conferência e como todos os líderes, eles depois das conferências, eles vão à casa de alguns membros. E nesse dia, ele se dirigiu ao presidente da estaca e disse: presidente, quem nós poderíamos visitar? E o presidente da estaca, carinhosamente, disse que tinha uma irmã que estava em estado terminal de câncer. E eles foram visitar essa irmã. Chegando naquela casa, naquela humilde casa, o presidente Fausto, ele falou assim: eu tenho duas perguntas para aquela irmãzinha. E a primeira pergunta dela foi: você tem fé para ser curada? Acho que como nós, né? Nós sempre dizemos sim, eu tenho fé, nós acreditamos no sacerdócio. E aquela senhora, ela disse veemente que ela acreditaria que ela poderia ser curada. E o Elder Faust, depois disso, ele falou assim: agora eu tenho a segunda pergunta. Você tem fé para não ser curada? E o silêncio pairou. Talvez se fizesse essa pergunta para nós talvez teríamos a mesma atitude. Você tem fé para não ser curada? O que é, irmãos, ter fé para não ser curado? É aceitar a vontade do Senhor. Muitas vezes nessa pandemia, muitas das irmãs talvez tenham sofrido por causa dessa pandemia. Irmãos, isso não é um castigo para o mundo. Isso é a vontade do Senhor. Nunca tivemos uma evolução tão grande na igreja. O Senhor, Ele não nos deixou desamparados nessa pandemia. Ele já havia nos preparado bem antes. Com a ministração, sem ser a ministração presencial, né? Nos dá a opção de fazermos as nossas visitas por telefone, talvez no portão, um oi, né? Mensagens. Mas o Senhor, Ele tem mudado isso. As nossas reuniões diminuírem, para que nós entendêssemos de como seria se nós não tivéssemos as reuniões. Então tudo isso o Senhor tem nos preparado espiritualmente para a situação que nós vamos passar. E eu tenho certeza que não vai ser a última. Mas o avanço da igreja em tecnologia foi, maravilhoso, irmãos. Nunca mais a igreja será a mesma. Nunca mais as nossas reuniões vão funcionar da mesma forma. Nós temos a facilidade hoje daqueles que não podem estar na reunião por algum motivo, possam participar. Então, irmãos, eu gostaria que as irmãs pensassem nisso. Pensassem nas bênçãos que o Senhor tem colocado na nossa vida. Pensem, irmãs,
na maneira de aceitar, talvez não ser curado. Aceitar a vontade do Senhor. Nenhuma folha cai sem que Ele permita. Nenhuma folha solta. Todas as coisas acontecem. Nossos entes queridos, talvez nós nos perdemos. Mas essa é a vontade do Senhor. Que possamos nos lembrar sempre disso. De que o Senhor é quem dirige essa igreja. Somos imensamente gratos ao trabalho que as irmãs têm feito. E eu gostaria de enfatizar que nós precisamos cuidar. As irmãs precisam estar perto daquelas que precisam. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos e os nossos olhos abertos. Identificar aquelas irmãs que realmente precisam da nossa ajuda. E que possamos fazê-lo. Não tenham medo da pandemia, irmãos. Se você precisar visitar alguém, o Senhor os abençoará. Não tenham medo de algo acontecer. Porque se for a vontade do Senhor, faça a sua parte e o Senhor vai proteger cada um de vocês dos intempéries desse mundo. Esta é a igreja do Salvador. Não é a igreja dos homens. Ele é quem dirige essa igreja. E mais ninguém. Sejam fortes. E uma última mensagem que eu gostaria de deixar nesse dia. Irmãos, o presidente Nelson, na última conferência, ele nos falou sobre cuidar uns dos outros. Ele fala que nós precisamos cuidar uns dos outros. Deste lado e do outro lado do véu. Nós não podemos somente nos preocupar, irmãos, com as pessoas que estão ao nosso redor aqui, a qual nós somos responsáveis. Mas nós precisamos cuidar das pessoas que estão além do véu. É o trabalho da coligação. Muito em breve eu vou mandar para vocês o discurso do presidente Nelson. Em seguida. Irmãos, reflitam sobre o discurso do presidente Nelson. Esse é o nosso trabalho hoje. Cuidar de todas as pessoas, deste lado e do outro lado do véu. Tenho a certeza de que tudo reverterá para o nosso bem. Todas as coisas que nós passarmos é para o nosso crescimento. Pensem dessa forma. Muito em breve as nossas reuniões vão voltar, parcialmente, devagarzinho. Mas as nossas reuniões já estão começando a voltar. Tá? Então pensem nisso. Pensem no trabalho que vocês precisam ter. Não tenham medo da pandemia, irmãos. Acreditem que o Senhor pode protegê-los. Como Moisés, na época do povo de Israel, eles tinham uma praga, que eram as serpentes. E o Senhor ele disse que se eles olhassem para a serpente que Moisés construiu de bronze, nada de mal aconteceria a eles. Essa serpente de bronze hoje representa o Salvador Jesus Cristo. Olhem para a serpente. Quando vocês estiverem com dificuldades, quando se sentirem desamparadas, quando a nossa cabeça baixa de tristeza, lembre-se de olhar para cima. Se nós olharmos para cima, nós vamos enxergar a mão do Salvador. Nós vamos ter a certeza de que Ele está com os braços estendidos para nos abençoar. Creiam. Aceitem a vontade do Senhor. Muitas vezes pensem em não ser curados, que seria a nossa vontade, mas que nós aceitemos a vontade do Senhor. Amo esse evangelho, amo vocês pelo trabalho que fazem. E o meu incentivo é que possam continuar fazendo sempre a vontade do Senhor. E minha promessa para vocês, façam a sua parte, que o Senhor ele fará saber. Disso nós não podemos duvidar. Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa nenhuma. Acreditem nisso. E o Senhor ele sempre cumpre com as suas promessas. Que o Evangelho possa fluir nas suas veias e que vocês possam sentir o amor do Salvador, o amor de nosso Pai Celestial, que deu seu Filho unigênito para que pudéssemos
ter o privilégio de voltar à sua presença. Muito obrigado. Eu peço desculpa aos irmãos por esse traje. Eu estou viajando, e a trabalho, e a passeio, mas eu não poderia deixar de falar com vocês e deixar vocês essa mensagem. Que o Pai Celestial os abençoe. Em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Nosso bondoso e amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida, pela oportunidade que tivemos de ouvir as irmãs falarem sobre a Tua Palavra. Te agradecemos pela saúde que Tu nos concede, por pertencermos à organização da Cidade de Socorro e por todas as bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas. Rogamos a Ti, Senhor, que possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvirmos hoje, que possamos ter o desejo de continuar guardando Teus mandamentos e de nos esforçarmos por vivê-los. Que o Senhor possa abençoar toda a nossa liderança, que eles possam continuar nos orientando segundo a Tua vontade. E que o Senhor possa também abençoar nosso amado profeta, para que ele possa ter saúde, forças, para que assim possa nos orientar de acordo com a Tua vontade também. Protege-o para que nada de mal possa acontecer com ele. E essa oração nós deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém.